Você diz que quer paz, mas olha para dentro agora. Não tem paz nenhuma aí, tem barulho, tem pressa, tem comparação, tem uma voz que nunca cala, nem quando você finge que está bem. Essa voz não é você. E se isso te incomoda, é porque ela acabou de ser vista. O ego não grita. Ele fala sem parar. Ele comenta tudo. Ele explica tudo. Ele justifica até o seu cansaço. E você chama isso de mente. Mentira. Você acorda cansado. Dorme cansado. E chama isso de vida, porque desistiu de lembrar como é estar inteiro. Escuta com atenção agora. O problema nunca foi o mundo. Foi o ruído que você aceitou manter dentro para não encarar o vazio que existe quando ele some. Existe algo que o ego teme mais do que a dor, mais do que o fracasso, mais do que a morte. O silêncio. Porque no silêncio, ele não consegue existir. Agora repara, se alguma parte sua quer sair desse vídeo, é ela. Se alguma parte sua quer entender, anotar, concordar, é ela também. O ego adora usar até a espiritualidade para sobreviver. No sufismo, chamam isso de nafs, não como conceito bonito, mas como prisão invisível. O nafs quer método, quer promessa, quer como fazer. Porque enquanto você busca solução, ele continua no controle. Rumi nunca ensinou a vencer o ego. Ele ensinou algo muito mais violento. Ver. Quando você tenta calar o ego, você luta. Quando luta, ele cresce. Quando observa, ele perde chão. E é aqui que quase todo mundo falha, porque observar dói mais do que sofrer. O silêncio sagrado não é paz. Não no começo. Ele é exposição. No silêncio, você vê quem você tem fingido ser. Você vê a pressa sem motivo, o medo sem ameaça, a identidade construída só para não sentir o vazio. E é por isso que você vive distraído. O ego fala para te tirar do agora, porque no agora ele não manda. A alma não fala alto, ela não convence, ela não explica, ela está. E isso é insuportável para quem vive de narrativa. Agora faz algo que o ego odeia. Não melhora o que você sente, não comenta, não espiritualiza. Sente. Se surgir um pensamento, não lute, não siga, não responda. Diz por dentro, seco, isso é um pensamento. Só isso. Se o desconforto aumentar, ótimo. É sinal de que o ego está perdendo território. Ele vai gritar, vai criar urgência, vai pedir para você entender melhor depois. Depois é o truque preferido dele. Rumi chamava isso de fogo. Não o fogo que aquece, o fogo que queima o falso. O silêncio sagrado queima o personagem. E quase ninguém aguenta atravessar isso. Quem atravessa não vira alguém melhor. Para de fingir. Existe uma mentira perigosa. Achar que o ego morre. Não morre. Ele perde o trono. Quando a alma governa, o ego serve. Quando o ego governa, a vida pesa. E olha para a sua vida agora. Ela pesa. Ansiedade. Cansaço sem nome. Sensação de atraso. Como se você estivesse sempre chegando depois de si mesmo. Isso não é azar. É barulho acumulado. E agora vem a parte que o ego odeia ouvir. Se você sair desse vídeo como entrou, não é porque não funcionou. É porque você escolheu o ruído. A alma reconhece. O ego quer fugir. Então eu te pergunto, e não responda rápido. O que em você tem medo do silêncio? Quem você deixaria de ser se o barulho parasse agora? Se o ego ficasse quieto por 1 minuto, o que apareceria? Você está disposto a não seguir o próximo pensamento? Porque se não estiver, não importa quantos vídeos você veja, quantos nomes sagrados você escute, quantas promessas você colecione, você continuará vivendo uma vida adiada. O silêncio não é o fim, é a porta. E agora que você a viu, não pode mais fingir que não sabia. Ou você atravessa, ou passa o resto da vida explicando por que não atravessou. Escolhe. Você sente um aperto quando fica em silêncio porque o ego treme. Ele sabe que, sem barulho, ele não manda. O silêncio não é vazio, é revelação. No instante em que você para de se explicar por dentro, algo antigo acorda. Rumi apontava isso com firmeza. Tudo o que é falso precisa de palavras, o real não. O ego precisa se defender, justificar, provar.
A alma não pede licença. Ela simplesmente é. E quando ela aparece, o ego perde o palco. Observe como o ego cria urgência falsa. Ele diz que você precisa reagir agora, decidir agora, entender agora. Isso é medo. No sufismo, o medo é um sinal claro de identificação com o nafs. A alma não tem pressa porque não está em perigo. Quando você desacelera por dentro, o mundo não desmorona. Quem desmorona é a mentira de controle. E isso dói, porque você foi treinado a confundir controle com segurança. Sinta o corpo neste momento. O ego vive na cabeça. A alma se ancora no corpo. O silêncio sagrado começa quando você desce da mente para a presença simples. Respiração entrando, respiração saindo. Sem melhorar, sem corrigir. O ego tenta comentar. Isso é bobo. Esse comentário é a prova de que funciona. Continue. Rumi falava de se tornar ninguém para encontrar o tudo. Ninguém aqui não é apagar-se, é parar de fingir um papel. Há uma ferida que quase ninguém olha, o medo de desaparecer. O ego teme não ser visto. A alma não precisa ser vista. Ela vê. Quando você fica em silêncio, surge um vazio que parece ameaça. Não fuja. Esse vazio é espaço. E espaço é liberdade. O custo invisível de fugir disso é viver cheio por fora e seco por dentro. Você sente, mas não descansa. Ri, mas não pousa. Ama, mas controla. O silêncio não é um lugar calmo onde nada acontece. É um lugar honesto onde tudo aparece. Raiva, tristeza, desejo, medo. O ego quer arrumar. A alma permite. Permitir não é concordar, é não lutar. No sufismo, isso é rendição consciente. Não é desistir da vida, é parar de brigar com o que já é. Quando você não resiste, a energia muda sozinha. O barulho perde força porque não encontra oposição. Perceba o truque final do ego: espiritualizar o barulho. Ele quer falar de silêncio, explicar silêncio, ensinar silêncio. Isso ainda é barulho. O silêncio real começa quando você para de buscar experiência e se deixa ser tocado pelo agora. Rumi usava a poesia para quebrar a mente, não para alimentá-la. A poesia aponta e se retira. O resto é você com você. Faça isso agora, sem drama. Fique 3 respirações sem se contar nenhuma história. Se um pensamento vier, veja e volte. Se uma emoção vier, sinta e fique. Nada mais. Essa simplicidade humilha o ego porque ela não precisa dele. E aos poucos, algo se assenta. Um peso sai do peito. Não é êxtase, é alívio. O alívio de não sustentar mais uma máscara. Quando o silêncio aparece, a vida fica mais nítida. Você começa a ouvir o que antes passava batido. Uma decisão clara, um limite firme, um não simples, um sim inteiro. O ego complica para existir. A alma simplifica porque é. E quanto mais você prova isso, menos palavras são necessárias. O silêncio vira casa. Agora, fique atento. O ego vai tentar usar isso amanhã para se sentir especial. Veja isso também. O caminho não é virar alguém iluminado, é parar de se perder. O silêncio não te tira do mundo, ele te devolve inteiro. E quando você volta inteiro, o mundo muda de lugar. Se você sentiu um instante de verdade aqui, não agarre, deixe passar. O apego mata o silêncio. E se tudo isso mexeu com você, pergunte-se sem responder rápido: o que em mim resiste a ficar quieto? Quem eu seria sem a história que repito? Se eu não reagisse ao próximo pensamento, o que sobraria agora? E se o silêncio não fosse um estado, mas uma escolha a cada segundo? Você escolheria agora ou deixaria o ego decidir por você outra vez? Quando você começa a tocar o silêncio, algo em você entra em pânico. Não é falha, é o ego percebendo que não é necessário. Ele tenta te puxar de volta com lembranças, com planos, com culpa, com desejo. Ele diz que você vai perder algo se não reagir. Essa ameaça é antiga. No sufismo, o ego sobrevive criando medo de perda. A alma não perde nada, porque não possui nada. É por isso que o silêncio assusta. Ele revela que você nunca teve o controle que achava ter. Sinta a tensão que surge quando você não responde ao impulso. Essa tensão é o ego sem alimento. Rumi apontava para isso sem rodeios. O sofrimento não vem do que acontece,
Vem da sua insistência em comentar o que acontece. Quando você para o comentário, a dor muda de forma. Ela deixa de ser inimiga e vira movimento. O ego quer congelar, definir, fechar. A alma deixa passar e o que passa não te prende. Existe um ponto decisivo que quase ninguém atravessa. É quando você percebe que o ego não é o vilão, mas o ruído. Ele não precisa ser atacado, ele precisa ser visto. Quando você vê claramente, ele encolhe. Essa visão não é pensamento, é percepção nua, é ficar com o que é sem maquiagem. No sufismo, isso é chamado de verdade direta. Não é ideia, é encontro. E encontro sempre desmonta a fantasia. O silêncio sagrado começa a aparecer em pequenos rasgos do dia, entre uma palavra e outra, antes de responder uma mensagem, no instante em que você sente vontade de provar algo. Se você fica ali, mesmo por um segundo, algo se alinha. O ego odeia esses segundos porque neles você não é manipulável. Você não reage, você escolhe. E escolha consciente é liberdade prática, não discurso. O ego vive de identidade. Ele diz quem você é: forte, fraco, espiritual, perdido, especial. A alma não se define, ela se reconhece. Quando o silêncio aprofunda, você sente menos necessidade de se explicar. Isso assusta quem vive de aprovação, mas traz uma calma que não depende de aplauso. Rumi falava de se tornar simples como o coração. Simples não é raso, simples é sem excesso. Há um erro comum: achar que o silêncio vai te deixar passivo. O contrário acontece. Quando o ego cala, a ação fica limpa. Você fala quando precisa, para quando é hora, age sem peso. O silêncio não te tira do mundo, ele te devolve ao centro. E do centro tudo é mais claro. A confusão vem do excesso de vozes internas competindo pelo comando. Perceba agora como o corpo responde quando você não luta. Ombros descem, mandíbula solta, respiração aprofunda. O corpo reconhece a alma antes da mente. O ego vive de tensão porque precisa se sustentar. A alma repousa porque não precisa provar. Esse repouso é o sinal mais confiável de que você está no caminho certo. Não é euforia, é estabilidade viva. O silêncio também revela verdades incômodas, relações que drenam, hábitos que anestesiam, caminhos que não são seus. O ego tenta negociar para não mudar. A alma não negocia, ela mostra. E mostrar já é transformação. Quando você vê com clareza, continuar igual dói mais do que mudar. Esse é o ponto sem volta que Rumi indicava. Quando a verdade se torna mais confortável que a mentira. Não confunda silêncio com afastamento. Você continua sentindo tudo, talvez até mais. A diferença é que o sentimento não te arrasta. Ele atravessa. O ego se agarra ao sentimento para existir. A alma o atravessa para viver. E quanto mais você confia nesse atravessar, menos medo há. O medo é a cola do ego. Sem medo ele perde função. Se em algum momento você sentiu vontade de sair daqui, isso é o ego pedindo fuga. Se sentiu vontade de ficar, é a alma reconhecendo casa. Não escolha rápido. Fique mais um pouco no espaço entre um impulso e outro. Esse espaço é o silêncio em forma prática. Ele não promete nada. Ele entrega presença. E presença muda decisões, relações e destino sem barulho. Permaneça atento ao próximo movimento interno, não para corrigi-lo, para vê-lo. O que surge quando você não corre? O que aparece quando você não se explica? O silêncio não te pede fé, ele pede honestidade. E a honestidade, quando sustentada, faz o ego baixar a voz sozinho, enquanto a alma assume, sem anúncio, o lugar que sempre foi dela. Há um momento em que o silêncio deixa de ser estranho e começa a ser íntimo. É quando você percebe que o barulho não vinha do mundo, vinha da necessidade de se proteger. O ego constrói armaduras de pensamento para não sentir. A alma não usa armadura, ela sente e permanece. Quando você fica com o que sente sem fugir, algo em você se recompõe. Rumi apontava isso sem suavizar. O que dói não é o sentir, é a resistência ao sentir. O ego vive de histórias repetidas. Sempre foi assim. Eu sou assim. Não dá para mudar. Cada frase dessas é uma prisão confortável. O silêncio quebra a repetição
Porque não dialoga com a história. Ele não argumenta, ele expõe. E quando a história cai, o medo aparece nu. Esse medo é antigo, infantil, aprendido. Se você não corre, ele perde força. O ego se alimenta da sua corrida. A alma se fortalece na sua permanência. Quando o silêncio aprofunda, você começa a notar algo simples e radical. Você não é o pensamento que passa. Você é o espaço onde ele passa. Essa percepção não é ideia bonita. É alívio físico. O peito abre, o estômago solta, a respiração encontra chão. Rumi usava imagens de casa por um motivo. Quando você reconhece o espaço, você para de vagar. O ego vaga, a alma habita. O ego vai tentar te enganar com intensidade emocional. Ele cria dramas para recuperar o controle. Observe como, quando você fica quieto por dentro, uma emoção forte tenta te puxar. Não lute. Fique. Emoção é movimento. O ego quer congelar o movimento em identidade. A alma deixa mover e passar. O que passa não vira prisão. O que você segura vira peso. Existe um ponto delicado que exige coragem. Parar de se buscar. O ego busca porque nunca encontra. A alma reconhece porque nunca se perdeu. Quando você para de procurar experiências, respostas, sinais, o silêncio se aproxima. Ele não vem como prêmio. Ele aparece quando a busca cessa. Rumi dizia que a água mais profunda é a mais quieta. Profundidade não faz barulho. No cotidiano, isso se traduz de forma simples. Antes de responder, você sente. Antes de decidir, você pausa. Não é indecisão, é alinhamento. O ego decide rápido para não sentir. A alma espera um segundo para sentir tudo. Esse segundo muda a qualidade da ação. A palavra sai limpa. O gesto sai inteiro. O arrependimento diminui porque você não se traiu. O silêncio também mostra onde você se abandonou. Onde disse sim com o corpo dizendo não. Onde ficou para não perder. Onde falou para ser aceito. Essas revelações doem porque são verdadeiras. Mas a dor aqui é cura. O ego prefere anestesia. A alma prefere verdade. E verdade, mesmo quando arde, liberta. Você sente menos culpa porque começa a agir com inteireza. Perceba como o ego tenta transformar isso em regra. Agora eu tenho que ser silencioso. Isso ainda é controle. O silêncio real não vira obrigação. Ele vira escolha natural, porque você provou o alívio. Rumi não pregava esforço rígido. Ele apontava entrega lúcida. Entrega não é passividade. É parar de empurrar o rio e permitir que ele te leve onde você já precisava ir. Quanto mais você confia no silêncio, menos precisa de validação. O olhar dos outros perde o poder de te definir. O elogio não infla. A crítica não destrói. Isso não te torna frio, te torna estável. Estável o suficiente para amar sem se perder, para dizer não sem fechar o coração, para dizer sim sem se vender. Essa estabilidade é o sinal de que a alma está à frente. O ego odeia quando você não reage. Ele perde utilidade. Ele tenta então se disfarçar de cuidado, de espiritualidade, de preocupação. Veja isso também. Não condene. Veja. Ver é suficiente. O que é visto claramente não governa. O silêncio é essa clareza contínua, viva, que não precisa de explicação. Permaneça no espaço entre o impulso e a ação. Esse espaço cresce com a prática. Não é prática longa, é prática honesta. Um segundo de verdade vale mais que horas de esforço falso. O silêncio não exige isolamento. Ele exige presença. E presença muda tudo por dentro antes de mudar qualquer coisa por fora. Agora, sem responder em palavras, sinta. Onde o ego ainda aperta. Onde ele pede reação imediata. Se você não reagisse por um instante, o que se revelaria? O silêncio está disponível agora, não depois. A escolha é sempre neste segundo. E neste segundo, algo em você já sabe o caminho. Há um ponto em que você percebe que o ego não quer te machucar. Ele quer sobreviver. Ele aprendeu a existir no barulho, porque foi assim que te protegeram um dia. Mas proteção antiga vira prisão quando não é questionada. O silêncio expõe isso sem acusar. Ele mostra que você cresceu, mas continua usando a mesma armadura. E a armadura pesa.
Pesa no corpo, pesa no peito, pesa nas escolhas. Quando você fica em silêncio, o peso cai sem luta. O ego tem uma voz sedutora. Ele fala como se fosse você. Usa eu, usa meu, usa sempre. O silêncio revela o truque. Quando você para de responder, a voz enfraquece. Não porque você venceu, mas porque você saiu do jogo. Rumi apontava essa saída simples e assustadora. Não discutir com a mente. A mente quer debate. A alma quer verdade sentida. E verdade sentida não grita. Sinta agora como o silêncio toca primeiro o corpo. Um calor discreto. Um relaxamento que não pede permissão. A mente tenta explicar, mas o corpo já entendeu. O ego mora na explicação. A alma mora na sensação clara. Por isso o silêncio é físico antes de ser espiritual. Ele reorganiza por dentro. Você começa a perceber quando algo não é verdadeiro porque o corpo fecha. Quando é verdadeiro, o corpo abre. Simples assim. O ego se alimenta da comparação. Ele mede, avalia, disputa. No silêncio, a comparação cai porque não há referência. Você não é melhor nem pior. Você é presente. Essa queda da comparação traz um alívio profundo que quase assusta. Sem comparação, não há corrida. Sem corrida, há descanso. E descanso é o que você mais evita porque aprendeu a valer pelo esforço. Quando o silêncio cresce, você começa a sentir tristeza antiga subindo. Não empurre. Essa tristeza não é fraqueza. É luto pelo tempo perdido tentando ser algo que nunca foi. O ego chama isso de perigo. A alma chama de limpeza. Se você fica, a tristeza vira espaço. O espaço vira clareza. A clareza vira decisão limpa. Esse é o caminho real, sem fantasia. O ego quer promessa de felicidade. O silêncio oferece verdade. A verdade é que a vida continua tendo dor, perda e medo. A diferença é que você não se perde neles. Você atravessa. Rumi falava do coração quebrado como porta. Porta dói quando abre, mas depois abre. E abrir é o que liberta o ar preso. Note como, quando você aceita o silêncio, o tempo muda de textura. Ele desacelera por dentro, mesmo que por fora tudo siga rápido. Essa desaceleração é soberania interna. O ego vive atrasado ou adiantado. A alma vive no passo certo. O passo certo não se explica. Ele se sente. E quando você sente, confia. O ego tenta te puxar de volta com culpa espiritual. Você deveria estar mais avançado. Isso não é suficiente. Essas frases são correntes. O silêncio corta essas correntes porque não responde à exigência. Ele não exige nada. Ele acolhe o que é. E o que é, quando acolhido, se transforma sem violência. No cotidiano, isso vira escolhas pequenas e firmes. Você não entra em discussões inúteis. Não prova o que não precisa. Não se abandona para agradar. Isso não te isola. Te alinha. Pessoas certas se aproximam. As erradas se afastam. Não por estratégia, mas por frequência emocional. O silêncio reorganiza relações sem discurso. O ego quer resultado visível. O silêncio trabalha no invisível. Ele muda a fonte da ação. Quando a fonte muda, o gesto muda. Quando o gesto muda, a vida responde diferente. Esse encadeamento é silencioso. Não tem anúncio. Não tem troféu. Tem coerência interna. E coerência interna é poder real. Se você sente resistência agora, não force passagem. Fique com a resistência. Sinta onde ela aperta. A resistência é o último abrigo do ego. Quando você fica sem atacar, ela cede, sempre cede, porque ela vive do seu movimento. Sem movimento, ela perde chão. Permaneça atento ao próximo instante em que o ego pedir pressa, prova ou defesa. Esse instante é o portal. Se você parar por um segundo, algo se abre. E se você cair no automático, tudo se fecha de novo. Não há culpa, a escolha contínua. E cada escolha deixa um rastro interno. Agora sinta sem responder. O que em você ainda precisa de barulho para se sentir vivo? O que você tem medo de perder se ficar em silêncio? Se o ego calasse agora, que verdade simples surgiria? Fique com isso. Não resolva. O silêncio trabalha melhor quando você não tenta terminá-lo. Chega um instante em que o silêncio deixa de ser prática e vira necessidade.
Você percebe que o barulho interno te adoece, não em teoria, no corpo, no sono quebrado, na ansiedade sem causa clara, no cansaço que não passa. O ego chama isso de fraqueza, a alma chama de aviso. Rumi apontava para esse aviso como misericórdia. Quando a vida aperta, é porque você está ouvindo a coisa errada. O ego tenta te convencer de que você precisa resolver tudo agora. Ele cria urgência para não ser visto. Observe isso com honestidade brutal. Quando você desacelera por dentro, a urgência se revela falsa. Nada essencial se perde no silêncio. O que se perde é o excesso de explicação, o excesso de defesa, o excesso de expectativa. E quando o excesso cai, a vida fica mais leve sem ficar rasa. Há uma dor que surge quando o ego começa a calar, a dor de não ser o centro. Você sente como se estivesse desaparecendo. Isso assusta porque você confundiu identidade com existência. No sufismo, isso é a passagem do falso centro para o centro real. Você não desaparece. O que cai é a ilusão de controle. E quando ela cai, algo mais amplo assume. Não é grandioso, é simples. E a simplicidade assusta quem vive de esforço. O silêncio te confronta com escolhas que você adiou. Relações sustentadas por medo, caminhos seguidos por hábito, promessas feitas para agradar. O ego pede para empurrar isso para depois. A alma não grita, mas mostra. E mostrar já é ação. Quando você vê claramente, o corpo começa a se mover na direção certa sem discurso. Essa movimentação é calma, não é fuga, é alinhamento. Perceba como o ego quer transformar o silêncio em identidade. Eu sou alguém silencioso. Isso é outra armadilha. O silêncio não é quem você é onde você retorna. Rumi não ensinava a colecionar estados. Ele apontava o retorno contínuo. Retornar ao agora, retornar ao sentir, retornar ao que é simples demais para virar imagem. No dia a dia, o silêncio se prova nos detalhes. Você sente vontade de responder rápido e não responde. Sente vontade de provar e solta. Sente vontade de controlar e respira. Cada pequena escolha dessas enfraquece o ego sem guerra. O ego morre de fome quando você não reage. A alma cresce quando você permanece. Há uma clareza que nasce quando o silêncio amadurece. Você começa a distinguir desejo de intuição. O desejo pressiona. A intuição convida. O desejo exige garantia. A intuição pede confiança. Essa diferença é sentida no corpo. O desejo contrai. A intuição expande. Quando você aprende a ouvir isso, as decisões ficam limpas. E o arrependimento diminui porque você não se traiu. O ego tem medo de ficar quieto, porque ele sabe que no silêncio, você percebe que não precisa dele para existir. Essa percepção é libertadora e dolorosa. Libertadora porque você descansa. Dolorosa porque você vê quanto tempo viveu tenso, sem necessidade. Rumi falava do coração cansado como sinal de distância da fonte. O silêncio é o caminho de volta à fonte. Não confunda silêncio com apatia. Você continua vivo, talvez mais vivo. A diferença é que a vida não te arrasta. Você participa sem se perder, ama sem se dissolver, trabalha sem se endurecer. O silêncio não te separa do mundo, ele te coloca inteiro nele. Inteiro é quando nada em você fica para trás. Se o ego tenta te puxar com pensamentos espirituais, veja isso também. Estou indo bem, estou avançado. Tudo isso é ruído fino. O silêncio não mede progresso. Ele apenas acontece quando você não atrapalha. E você atrapalha quando quer resultado, quando quer se comparar, quando quer chegar a algum lugar. O silêncio não é destino, é ponto de partida contínuo. Fique atento ao momento exato em que você sente vontade de sair do agora. Esse momento é o portal. Se você ficar, algo se ajusta. Se você fugir, o barulho retorna. Não há erro. Há escolha repetida. E cada repetição constrói um chão interno. Agora, sem responder, sinta. Onde você ainda negocia com o ego para não ficar quieto? O que você teme encontrar se o silêncio se aprofundar? Se você não se explicasse por um instante, o que em você
respiraria aliviado. Não feche isso. Deixe aberto. O silêncio age melhor quando você permite que a pergunta permaneça viva. Há algo em você que já cansou de tentar. Cansou de melhorar, de se explicar, de se ajustar. Esse cansaço não é derrota. É maturidade da alma. O ego chama isso de fraqueza, porque vive de esforço. A alma chama de prontidão. Quando você não tem mais força para sustentar a mentira, a verdade encontra espaço. E a verdade não chega fazendo barulho. Ela chega como descanso. O silêncio que se abre aqui não quer ser segurado. Ele quer atravessar sua vida comum, no jeito que você anda, no jeito que você escuta, no jeito que você diz não sem endurecer e diz sim sem se perder. Rumi apontava para esse amor simples que não se exibe. Um amor que não pede palco, não pede nome, não pede prova. Um amor que age em silêncio porque não precisa convencer ninguém. Talvez você sinta vontade de chorar sem saber por quê. Talvez sinta uma calma estranha misturada com medo. Isso é o ego soltando o controle enquanto a alma toma lugar. Não tente entender. Entender é atraso. Fique. Permanecer é o gesto mais radical que existe. O ego vive de movimento. A alma floresce na quietude. O silêncio começa a te ensinar sem palavras. Ele mostra onde você se traiu e onde ainda é possível ser fiel. Ele não acusa, ele revela. E quando algo é revelado com clareza, você não consegue mais fingir que não viu. Esse é o verdadeiro despertar. Não é ver luzes, é não conseguir mais viver na escuridão confortável. Você começa a perceber que muitas escolhas eram medo disfarçado de razão. Muitas corridas eram fuga disfarçada de ambição. Muitas falas eram defesa disfarçada de opinião. O silêncio desmonta os disfarces com delicadeza implacável. E nessa desmontagem, algo essencial permanece. Isso que permanece é o que sempre foi você. Rumi falava do amado como aquele que quebra para unir, que tira para devolver inteiro. O silêncio faz o mesmo. Ele retira o excesso para que o essencial respire. E quando o essencial respira, a vida ganha sentido sem precisar de explicação. Você não se torna especial. Você se torna verdadeiro. E a verdade tem um peso leve que o ego nunca conseguiu carregar. Se algo em você quer correr agora, veja isso. Se algo quer ficar, honre isso. Não transforme em promessa futura. O silêncio só existe agora. Sempre agora. E cada vez que você retorna, mesmo depois de se perder, algo se fortalece. Não é perfeição. É fidelidade ao que é vivo em você. Permaneça. Mesmo sem entender. Mesmo com medo. Mesmo cansado. O silêncio não exige força. Ele pede apenas que você pare de se afastar. E quando você não se afasta, o amado não precisa te procurar. Ele já está aí, respirando com você, no espaço onde o ego finalmente se cala e a alma, sem dizer nada, reconhece casa. Comente esta chave para selar a travessia. Eu habito o silêncio do amado. Se algo em você reconheceu esse espaço sem palavras, deixe esse selo vibrar aqui. Não é frase para convencer. É compromisso silencioso com o que foi despertado. Se este jardim te reconheceu, inscreva-se. Não como quem segue um canal, mas como quem aceita pertencer a uma irmandade invisível que caminha pelo amor, pela presença e pelo silêncio vivo. E lembre-se, o amado não faz ruído quando chega. Ele apenas fica.